Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de filosofia, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos a respeito da filosofia na Idade Moderna, ou filosofia moderna, ok? Nos nossos estudos anteriores, principalmente no primeiro semestre, nós cultivamos muito a respeito de concepções como felicidade, ética, moral, a construção moral do indivíduo, não é isso? Agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia, aprofundando especificamente a teoria do conhecimento, ou os estudos epistemológicos a respeito de como nós conhecemos as coisas. Okay? Então nós vamos ver que aqui eu apresento para vocês nesse slide alguns dos pensadores que fazem parte desse período da história da filosofia, que é a filosofia moderna. Entre eles nós temos René Descartes, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Hegel, mas são inúmeros outros grandes autores, filósofos, pensadores que tiveram um grande destaque nesse período da história da filosofia, que é o período moderno. Okay? Mas dando continuidade ao nosso estudo introdutório, lembrando que esta videoaula ela é introdutória, só para a gente ter um conhecimento maior do que é que nós vamos abordar neste segundo semestre. O primeiro ponto que eu quero que vocês compreendam é a respeito do significado de epistemologia ou teoria do conhecimento. Nós vamos ver que a epistemologia é a maneira como nós conhecemos as coisas, né? Outra característica importante a respeito da teoria do conhecimento é, dentro dessas concepções, um significado de como nós vamos entender a nossa realidade, a forma de compreensão a respeito dessas coisas. Nesta videoaula eu vou trazer duas concepções, né, duas teorias a respeito do conhecimento, que desde já, né, é o racionalismo e o empirismo, mas existem várias outras maneiras de nós podermos compreender a realidade. Então a teoria do conhecimento, como nós vemos aqui no slide, ela significa uma forma de como nós podemos entender, compreender a nossa realidade, né? Ter a compreensão maior a respeito das coisas. Outra característica importante a respeito da epistemologia ou teoria do conhecimento é que o conhecimento não é uma forma de obter e reter informações, ela é uma forma de entender a realidade como ela é. Né? Então nós vamos ver que existem vários tipos de teoria a respeito do conhecimento. Né? Se nós formos levar, por exemplo, a história da humanidade, nós vamos ver que existem etnias, grupos sociais, né, que vai dizer que a origem do mundo, né, a origem do ser humano especificamente, vem do barro. Né? Já tem outros que vai denominar que o conhecimento, a teoria a respeito da origem da vida, vem do evolucionismo. Né? Os povos nativos têm outra característica sobre a origem do conhecimento, né? Sobre a formação humana, isso só levando para outras áreas do conhecimento. Então nós vamos ver a partir dessa videoaula as maneiras, algumas formas de como nós temos, né, dentro da concepção filosófica, para conhecer as coisas, a realidade como ela é. Em outras palavras, entender a nossa realidade, ter uma compreensão a respeito das coisas do mundo. Né? Então nós vamos ver que esses levantamentos filosóficos, essas concepções, óbvio, desde os gregos ela já foi implantada, mas na Idade Moderna, que nós estamos aprofundando aqui, ela ganha uma relevância muito maior. Né? E três autores, né, três pensadores, três filósofos que tiveram um grande destaque, entre outros que nós vamos destacar aqui, foi o Nicolau Copérnico, né, com a teoria do geocentrismo, que nós vamos aprofundar isso em outro momento, Galileu Galilei, né, e Isaac Newton. Esses três autores, pensadores, intelectuais, tiveram uma grande influência para o cultivo da ciência, a ciência na era da modernidade. Então nós vamos ver que muitos dos cultivos, muitas das teorias filosóficas, e não somente da filosofia, na física, na química, em várias outras áreas do conhecimento, esses três autores tiveram grande relevância. Quem? Nicolau Copérnico, Isaac Newton e Galilei Galileu. Né? Esses três autores tiveram essa grande referência para o cultivo da ciência na Idade Moderna. Nós vamos ver que o século XVII, que vai de 1601 até 1700, ela vai ter esse cultivo na filosofia no século XVII no Ocidente, que ela vai ser considerada como a visão principal, né, ou original a respeito da filosofia moderna. Então a filosofia moderna
Fazendo uma análise historiográfica, né, uma linha do tempo, nós vamos ver que a filosofia na Idade Antiga, né, ela vai ter muita referência com a figura dos clássicos, né, com Sócrates, Platão, Aristóteles e todo o cultivo filosófico que eles desenvolveram. A filosofia na Idade Moderna vai ser muito cultivada a respeito de quê? Das concepções religiosas, as concepções teocêntricas. Já na filosofia moderna, que é esse estudo que nós estamos iniciando aqui e agora, ela tem origem no século XVII, de 1601 a 1700. Então, esse período, né, do século XVII é o que vai marcar o princípio, a origem da filosofia na Idade Moderna. Que a principal característica, questão de prova, né, a principal característica da filosofia moderna, né, é se distanciar do pensamento medieval, especialmente da escolástica, como nós vemos aqui no slide. Como assim, Alisson? Uma das principais características da filosofia moderna é distanciar do pensamento medieval. Eu já até trouxe essa concepção aqui nesta aula. Na filosofia medieval, né, no período da Idade Média, se nós levarmos para a história, a Idade Média é marcada principalmente pela influência da Igreja Católica, né? E na filosofia não é diferente. Nós vamos ver que no período da escolástica, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, principalmente Santo Agostinho, que é o principal filósofo no período da escolástica, eles é que vão dar as rédeas, né, o caminho de todo o período da filosofia medieval, em que a concepção cristã, a concepção religiosa, vai muitas vezes influenciar a vida das pessoas, isso no período medieval, mas que até hoje isso acontece. E na filosofia não é diferente. Essa forma de buscar a verdade, de questionar as coisas, era uma característica no período medieval, colocar a figura de Deus ao centro, né? Por isso as concepções teocêntricas. Teo vem de religião, vem de Deus, né? Centrismo, que seria o centro. Então, na Idade Média, na filosofia medieval, as concepções eram muito baseadas no teocentrismo, a figura religiosa, as concepções divinas, né? Já no período da Idade Moderna, né, nós vamos ver que os pensadores eles querem deixar as concepções teocêntricas de lado e vão valorizar o quê? A questão do homem. Então sai de sendo o teocentrismo e entra o quê? O antropocentrismo. Antro vem de homem. Então nós vamos ver que o homem vai ser o centro de investigação, vai ser o centro de pesquisa, vai ser o centro de cultivo filosófico. Isso na Idade Moderna, né? E, frequentemente, esse período do século XVII e nos séculos seguintes vai dar início também ao que nós chamamos na história de Idade da Razão, né? Que também pode ser marcada pelo surgimento do Renascimento e, principalmente, do Iluminismo, que vai ter um grande destaque com inúmeros outros filósofos. E aí, nós já vimos que a filosofia moderna surge no século XVII, que uma de suas características é deixar as concepções da Idade Média de lado, principalmente religiosas, e colocar o homem como centro de pesquisa, de estudo. Então nós vamos ver que a filosofia na Idade Moderna, ela vai questionar inúmeros valores relacionados a quem? Aos seres humanos, bem como sua relação com a natureza. E aí surgem duas correntes de pensamento, né, duas teorias, para trazer essa mudança de experimentação, que é o racionalismo e o empirismo. Vamos aqui gravar esses nomes. Racionalismo, inicialmente, vem de quê? Da razão, de pensamento. Empirismo, que nós vamos ver nos slides seguintes, vem de quê? Da experiência, né? Então, essas duas teorias ou correntes filosóficas, elas vão demonstrar essa mudança que a Idade Moderna vai trazer diferente do período medieval, de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, não é isso? E aí, como nós vamos ver aqui no slide, o primeiro está associado à razão, que é o racionalismo, que eu já expliquei aqui para vocês. E o segundo é baseado em quê? Na experiência, nos dados sensíveis. Ok? Então nós vamos ver que essas duas correntes filosóficas, elas são opostas, né? Óbvio, elas são diferentes uma das outras, como eu já coloquei aqui. Enquanto que o racionalismo, que vai ter a figura central, principalmente em René Descartes, ela vai cultivar, né? Ela vai abordar temas relacionados às ciências exatas, né? Por exemplo, como é que eu sei que a soma de 1 mais 1, o seu resultado é 2? Porque eu uso o quê? A razão, o pensamento,
né? Ela é uma ciência exata especificamente. Esse resultado dessa soma, ele é tanto aqui em nossa cidade, em nossa região, como em qualquer local do mundo. Por quê? Porque nós usamos o quê? A razão para essa soma matemática, né? Então as ciências exatas, né, como a matemática, a física, a química, entre outras, por exemplo, elas abordam conhecimentos baseados no quê? Na racionalidade. Né? Enquanto que o empirismo ele vai dar um pouco mais de importância às ciências experimentais. Né? Exemplo, a sociologia, né? Que ela é baseada nos fenômenos que ocorrem na sociedade. Né? A história, as mudanças, a humanidade, hoje, século XXI, ela não é a mesma lá do período antes de Cristo. Então, houve o que? Experimentos, experiências que foram passadas de geração a geração, né? E as demais áreas de humanas, né? Como a geografia, a filosofia e etc. Então, o empirismo ele vai dar mais importância às ciências experimentais, né? A experiência, em outras palavras. E o racionalismo vai basear mais em quê? Na razão. Neste slide aqui eu trago algumas diferenças, que aqui é bom vocês fazerem uma análise depois, né, porque é questão de prova certa, viu? Que nós vamos fazer futuramente. Racionalismo e empirismo. Enquanto que o racionalismo ele vai priorizar a razão em relação aos sentidos, o empirismo ele vai dar prioridade às experiências que formam as ideias. E aí nós vamos ver o que cada filósofo vai pensar a respeito dessas teorias. Né? Nós vamos ver, por exemplo, que o racionalismo ele vai dizer que os nossos sentidos enganam. Né? Já a teoria do empirismo ela vai cultivar que a nossa mente ela é igual a um folha em branco. Né? John Locke ele vai defender muito essa teoria. E com o passar do tempo é que nós vamos acumulando impressões externas, que nós vamos adquirindo conhecimento sobre as coisas ao mundo, sobre a nossa realidade. Né? No início possa ser que vocês não estejam compreendendo muito, mas com os nossos estudos contínuos vai facilitar a respeito disso. Aqui eu trago um outro slide, né, que exemplifica a diferença entre racionalismo e empirismo, lembrando que essas duas teorias elas vão ser cultivantes em qual período da história da filosofia? Na Idade Moderna, né? Já ia confundindo aqui, no período da filosofia moderna. O mundo é racional, o real das coisas é a forma. Isso quem diz é o racionalismo. Já o empirismo, o mundo é captado pelo quê? Pelos sentidos, pelas impressões, né? Pela experiência, em outras palavras. Né? Aqui no finalzinho desse slide, nós vemos alguns expoentes, né? Alguns dos filósofos, pensadores que destacaram dessas correntes de pensamento filosófico. No lado do racionalismo, esse lado vermelho, aliás, né? Nós vamos ver que Platão, René Descartes, Spinoza, Hegel, Pascal, entre outros, foram os filósofos que se destacaram nessa corrente. Já no lado do empirismo, quais foram os pensadores que se destacaram? Aristóteles, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, entre outros autores também considerados empiristas. Aqui eu trago novamente, né, esse conflito de ideias, esse conflito de pensamentos que marcou a Idade Moderna. De um lado, os racionalistas, né, como eu já citei, Descartes, que é um dos grandes expoentes, que nós vamos falar um pouco sobre ele nas aulas seguintes, Spinoza, Leibniz, entre outros. No lado dos empiristas, né, nós vamos ter a figura de quem? John Locke, Berkeley, Hume, Pascal, entre outros filósofos, para a gente não se estender muito aqui. Né? Aqui eu trago uma frase clássica que eu acredito que vocês já possam ter visto aí em redes sociais, né? Até mesmo nossos estudos de filosofia. Existe uma frase muito marcante, clássica, desse filósofo René Descartes. Né? René Descartes, que é considerado o pai da filosofia moderna, do cartesianismo. Né? René Descartes tem uma frase conhecida denominada de penso, logo existo. Né? Ele vai, dentro desse pragmatismo filosófico, dizer que só no fato de pensar, né, ele confirma a sua existência. Né? Por quê? Ele existe, então logo ele pensa. Né? Pensa, logo existe. Então é uma dádiva do pensamento de René Descartes, que aí vai ser baseado em quê? Na racionalidade. Né? Então se ele pensa, né, de uma forma ou de outra, ele tem que estar vivo, né? Ele existe dentro da concepção racionalista. Já para os empiristas, que aqui eu trago a figura de quem? De David Hume e John Locke, né? Eles, em vez de pensarem,
para confirmar a sua existência, eles têm que sentir, eles têm que ter a experiência, o tocar, o sentir, o cheirar, né? O ver, o ouvir, né? Em outras palavras, eles têm que sentir para confirmar o que? A sua existência, né? Então, concluindo esse slide, para Descartes, né, a sua existência vai ser confirmada, né, a partir de quê? Do pensar, da racionalidade. Já para os empiristas, Locke e Hume, eles vão confirmar a sua existência a partir de quê? Do sentir, de experimentar as coisas, né? De ter impressões a respeito da realidade do mundo. Aqui só para a gente tentar compreender esse pensamento de Descartes, que a gente pode levar tanto para o racionalismo como para o empirismo. Aqui novamente eu trago pensadores, né, do período da filosofia moderna e que marcaram muito nesses usos correntes, tanto no racionalismo como no empirismo. Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz, David Hume, Berkeley, John Locke, entre outros autores. Aqui eu só estou destacando aqueles que tiveram grande referência, grande influência nesse pensamento na filosofia moderna, entre cartesianismo e o racionalismo, junto com o empirismo. Aqui eu trago para vocês a figura de Descartes, né? Como eu já expliquei nos slides anteriores, René Descartes, ele é um filósofo matemático francês, né? Criador do pensamento cartesiano, que nós vamos estudar isso em um outro momento, sistema filosófico que vai dar origem à filosofia moderna, né? E, segundo ele acredita que o conhecimento sensível, conhecimento da experiência, possui falhas, não é verdadeiro, e conduz ao erro. Portanto, precisa buscar um pensamento, um conhecimento que seja a partir do raciocínio concreto, né? Lembrando aqui, lá no paradigma que eu trouxe nos primeiros slides, como é que eu sei que 1 mais 1, o seu resultado é 2? Primeiramente, porque eu uso a razão, meu raciocínio, e esse conhecimento ele é concreto, ele é absoluto. Não é isso? Então, esse pensamento, como eu já expliquei aqui, ele é universal, ele é concreto, absoluto, ele é indubitável através da razão, ele não tem dúvidas que 1 mais 1 é 2, porque nós usamos a razão. E aí, o pensamento de Descartes surge dessa dúvida absoluta, né, da questão do existir, como eu já expliquei a vocês, o cogito ergo sum, né, que a única coisa que ele não pode duvidar é da sua própria dúvida e, consequentemente, do seu pensamento. Assim surge a máxima do penso logo existe. Se eu duvido de tudo, o meu pensamento existe. E se ele existe, eu também existo, né? Aí, por isso, a denominação, né, do penso logo existe, que eu também já contextualizei aqui um pouco para vocês. Aqui um meme que a gente vê em vez em quando aí nas redes sociais, né, principalmente nesse período tecnológico. Para muitos, pensar, fazer um selfie, postar no Face, logo existe, né? Aqui trazendo uma realidade um pouco tecnológica dentro do pensamento e dessa frase clássica universal de René Descartes. Racionalismo, como eu já expliquei para vocês, é uma corrente, é uma teoria filosófica, principalmente surgida no período da Idade Moderna, né? Que a sua prioridade é a razão, como faculdade do conhecimento, relativa aos sentidos, contra a experiência. Aqui eu já contextualizei para vocês. E aí, nós vamos agora adentrar no pensamento dos filósofos ou teóricos empiristas. Entre eles, nós vamos destacar um que eu sou muito fã dele, que é o John Locke, né? O britânico John Locke, teórico, empirista inglês, que surgiu especificamente no século XVII, nesse período de esplendor da filosofia moderna. Ele defende a ideia de que a mente humana ela é uma folha em branco. A nossa vida é uma folha em branco, ou uma tábula rasa, né? Onde no decorrer da vida são gravadas impressões, conhecimentos, né? E aí no decorrer do tempo é que nós vamos formulando o que? Um conhecimento universal a partir da experiência. Seguindo essa linha do empirismo, né, nós vamos ver que todo conhecimento vem de onde? Da experiência. Eu gosto de dar o exemplo da folha em branco para quem está aprendendo a andar de motocicleta, de moto, ou então de automóvel, né? Você pode ter até a teoria, mas se você não tiver a experiência, você não cair, se levantar, né, você não vai aprender, né, a andar numa motocicleta, em um automóvel. Então você precisa de quê? Da experiência, né? O atleta, independentemente do esporte, ele precisa treinar constantemente para aperfeiçoar suas habilidades e
ter na prática, né, na partida, ou seja qual seja o esporte que ele vai cultivar, desenvolver o que ele treina com a prática, com o momento em si, né, da prova, da partida e etc. Então a folha em branco, que é um contexto que defende o pensamento de John Locke, é justamente isso, que nós nascemos sem conhecimento de nada e que com o tempo nós vamos, a partir das impressões, dos conhecimentos externos, acumular o quê? Conhecimento universal, né? Por isso ele não reconhece a existência das ideias inatas, do racionalismo, né? Que primeiro tem que ter o quê? As impressões. Quem é que defende isso? John Locke. Outro pensador que vai dar uma valorização aos dados sensíveis, né, ao ouvido, ao falar, ao tocar, ao sentir, ao cheirar, é David Hume, né, britânico David Hume. Ele considera que todo conhecimento tem origem na experiência. É outro empirista, né? Sendo que os dados sensíveis ou as impressões, né, são as unidades básicas para a gente acumular conhecimento, né? Nesse caso, eu gosto de dar muito o exemplo quando uma pessoa come pimenta. Tem aquelas pessoas que têm o paladar, né, que se adequam a comer uma pimenta ou não, né? Tem aquelas pessoas que gostam e aquelas que não são a favor, né? E aí, como é que eu vou adquirir um conhecimento, se eu vou gostar ou não de um alimento como a pimenta? Né, a partir das impressões sensíveis, né, do meu olfato em si, né, um cheiro. Então, muitas vezes tem determinados tipos de alimento que as pessoas acham cheiroso, agradável, já tem outras que aquele cheiro já não agrada tanto, né? Então, como é que eu conheço isso? Como é que eu sei? A partir das impressões sensíveis, do sentido, cheirar, do tocar, do ouvir, né? E aí nós vamos ver que David Hume vai denominar que o empirismo consiste em uma teoria epistemológica, de teoria do conhecimento, que indica que todo conhecimento é fruto da experiência. Ok? Empirismo, que é essa teoria que nós estamos contextualizando, ela é um movimento filosófico, né, que acredita nas experiências humanas como únicas responsáveis pela nossa formação de ideias, de pensamento e realidades a respeito do mundo. Ok? Aqui nós temos um outro pensador, Immanuel Kant, né, mas que aqui fica para um outro momento. Então a gente conclui nossos estudos aqui a respeito da teoria do conhecimento ou epistemologia, né. Nós vimos que vai surgir no século XVII, né, período também que vai marcar pelas influências das ideias iluministas, né. E aí no campo filosófico surgem essas duas teorias ou duas correntes, racionalismo e empirismo. Para os filósofos desse período, eles vão dizer que nós conhecemos as coisas a partir dessas duas teorias. Uma pela razão, né, outra pelo quê? Pelo empirismo, pelos nossos experimentos, pelas nossas impressões. Né? E aí nós vimos principalmente o pensamento de quem? René Descartes, John Locke e David Hume. Ok? Ficou um pouco extenso porque é um conteúdo muito grande, né? Mas que nós vamos ainda pontuar eles por partes. Então aqui é uma aula introdutória, como eu já trouxe para vocês. E aí nós ficamos no aguardo da nossa próxima